Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que me trouxe convicção sobre um determinado assunto. Eu já tinha pensado nisso, já tinha, sabe, refletido sobre isso, mas ainda não havia nascido uma convicção sobre esse assunto e eu quero compartilhar com vocês. Eu estava lendo agora Mateus 24:32, quando os discípulos pedem para Jesus falar sobre o fim dos tempos. E ele começa a falar, e tem uma parte que ele diz: vejam a lição da figueira. Ou seja, quando eu falo veja a lição da figueira, é porque aquela figueira ela tem algo para me ensinar. E esse é só um dos diversos exemplos que nós encontramos na Bíblia. Nós temos exemplos dos pássaros. Observem os pássaros, eles não plantam, eles não colhem, eles não armazenam. E mesmo assim, o nosso Pai dá o de comer para eles. Quem dirá vocês? Vocês não são muito mais importantes? Em Tiago, que diz: olhem o navio, um navio gigante, ele é enorme. Porém, ele é conduzido, ele é direcionado, ele recebe ordens de um pequeno lemo. Comparado ao tamanho do navio, olha o tamanho do lemo perto dele. Assim é a nossa língua, sabe? A vida, a morte, ela está na nossa boca, no nosso falar. Tomem cuidado. Então, gente, são diversos exemplos que agora eu olhando, sabe, eu lendo, ou melhor, essa passagem, olhem a lição, me trouxe a convicção, cara, Deus ele não cria nada sem propósito. Isso a gente sabe, nada ele cria sem propósito, em vão. E não é diferente com a sua criação. Não é diferente, sabe, com o mar, não é diferente com a rocha, não é diferente com as árvores, com o processo da fotossíntese, não é diferente em tudo, sabe? Hoje eu, e espero que você possa olhar para exatamente tudo, as estrelas, o porquê que a lua influencia, sabe? Tem influência aqui na Terra, tem influência aqui no oceano. Nada é sem propósito. Deus tem algo para nos ensinar em cada detalhe da sua criação, né? Nós vemos construção de prédios, de pontes, de casa, elas precisam de uma base firme, elas precisam de uma estrutura firme, sólida, que vá aguentar, que vá suportar, né? Toda a construção. E Jesus nos dá um exemplo que tem a ver. Criam, sabe? Criem a sua casa. Nós somos casa. Firmados na rocha. Vai vir o vento, vai vir o rio, vai vir as ondas, vão bater contra ela, só que não vão derrubar, porque vocês estão firmados na rocha. Vê que até nisso, sabe, a gente pode tirar lição. Por que eu tô falando isso, gente? Eu, particularmente, eu vejo muita gente, sabe, zombando, falando mal de, ai, olha lá, esses coaching, essas mensagens motivacionais. Não é. Sabe, eu até poderia, até umas horas atrás, balançar e falar, é verdade. Só que não, como eu disse, agora há uma convicção no meu coração que ninguém vai tirar. Deus abriu os meus olhos para entender que não é modinha, que não é historinha de coaching, que não é frase motivacional para te dar esperança, é real, é verdadeiro. Ele criou todas as coisas com, com um significado, ele criou tudo com um propósito para ensinar a sua criação, para me ensinar, para te ensinar, para realmente me trazer esperança, para realmente me direcionar, para falar, Aline, calma, não é o tempo. Olha a gestação, ela demora 9 meses. Durante 9 meses é formado todos os órgãos, as células, sabe, todos os membros. Paciência, sabe? Deus, ele fala conosco em tudo. Agora, basta a gente ter um coração ensinável, tá, gente? Não adianta você ter o coração duro e não querer enxergar isso, não querer entender. Aí fica aí, por que minha vida é assim? Por que as coisas não mudam? Por que nada dá certo? Porque você não acredita em nada.
você não tem esse olhar, não tem essa, é que nem diz o versículo, né, os olhos eles são a candeia do corpo, você não consegue enxergar Deus em tudo, enxergar o Senhor em todas as coisas e Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai endireitar o teu caminho. Se você estiver indo para o lado errado, mas você vê, não é Deus, Deus me ensina que eu tenho que ter paciência, Deus me ensina que há um propósito em todas as coisas, as estações, né? As árvores, em cada estação, ela tá de um jeito, ela dá um fruto, ela seca, porque há tempo para tudo. Então, quando a gente começa a ter esse olhar de enxergar Deus em tudo, Deus vai falar: olha, ela tá confiando, ela tá me enxergando em tudo, então eu vou lá e vou ajeitar o caminho dela, vou fazer ela viver aquilo pelo qual eu a criei para viver. Porque em tudo há um propósito, em toda a criação, e eu sou a criação dele, você é a criação dele. Nos tornamos filho dele. Ele tem um propósito na minha vida, ele tem um propósito na sua vida. Não desista, tenha esperança sim. Eu digo por mim mesmo, até um tempo atrás, gente, eu achava que esperança era balela, tipo, esperança? Que mané é esperança? Juro? Até que, eu comecei a refletir, a acreditar, a confiar na palavra de Deus e de fato eu comecei a ter esperança de um futuro bom. Eu comecei a ter esperança, sabe, de que Deus é comigo e não há do que temer. Não há o porquê eu ter medo de nada, porque eu me sinto tudo posso, eu tudo posso naquele que me fortalece. De verdade, não é historinha não, gente. Essa sou eu, essa é o meu sentimento, essa é quem Deus me transformou, essa é quem Deus, sabe, é quem Deus me colocou em um processo a qual eu pudesse entender, mudar o meu pensamento, mudar a minha visão. E hoje eu tô aqui, eu criei esse canal no YouTube, eu tô aqui falando para vocês porque eu vi efeito na minha vida, tá? Senão eu não ia estar aqui não contando historinha, inventando, me fazendo de, oh, Deus mudou só para conseguir like, isso que, enfim, não, tá, gente? Eu tô compartilhando por amor e por experiência real. Aconteceu comigo, então eu quero dizer para vocês, confiem, porque Deus é maravilhoso, ele é bom, ele vai fazer, confia nele, não tenha medo e vamos para frente, tá? Só quis vir compartilhar mesmo essa reflexão. Fiquei muito feliz por Deus ter me dado mais uma convicção, né, sobre a sua palavra, sobre a criação dele ter me revelado esse entendimento, e eu não vou guardar só para mim não, tá? Servo mal. Ó, mais um exemplo, né? Quando Deus dá, né, o dinheiro, o talento, Deus dá o talento, que na época era o dinheiro, aos seus servos, e tem os que multiplicaram, tem o que Deus deu 2 talentos, ele multiplicou, Deus o que deu 5 talentos, ele multiplicou, e aquele que Deus deu 1 talento, ele fez o quê? Enterrou. Então, já que Deus está me abençoando, Deus me deu esse talento, de eu não ter vergonha, de eu ter uma boa comunicação, de eu, sabe, ter esse entendimento e ter vontade de passar para vocês e falar, é real, está acontecendo comigo. A palavra de Deus, de fato, ela muda, ela transforma, ela muda o meu jeito de pensar, ela me traz alegria, me traz esperança, me traz vida. Então, eu não vou guardar isso, eu quero multiplicar, levando esse conhecimento para vocês e que vocês também venham levar e assim a gente venha ter uma grande colheita, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e o seu comentário.